muitas pessoas talvez não precisem disso. Por quê? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, eu sou do Espírito Santo e lá a gente não toma chimarrão. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos a cultura de tomar um chimarrão. E se o casal, se a família tem o hábito de tomar um chimarrão junto, automaticamente essa família já tem um tempo reservado para si. E ali, automaticamente, ela vai conversar todos os dias sobre assuntos do dia a dia, sobre assuntos da família, sobre coisas boas e, quando tem alguma coisa para resolver, vai conversar sobre isso também. Então, para essas famílias que têm o hábito já de tomar um chimarrão em conjunto, talvez seja desnecessário planejar um espaço. Mas, como disse, algumas famílias têm um ritmo tão acelerado que para essa família seria importante dizer assim, olha, esse tempo vai ser nosso. Nós todos vamos sentar aqui e agora nós vamos conversar sobre o que nós tivermos vontade de falar. Eu sempre compartilho o exemplo de um colega pastor. Quando seus filhos ainda estavam em casa, ele tinha sempre no seu trabalho pastoral uma folga entre as 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Os filhos, neste horário, também estavam em casa, não tinham compromisso nem na escola, nem trabalho, a esposa dele também. Este era o momento que eles sentavam juntos na sala e tomavam um chimarrão e conversavam. Não era assim nada rigorosamente, não tinha lá um relógio na parede para dizer, olha, quanto tempo nós vamos conversar, mas eles tinham ali, enquanto tomavam ali aquela térmica cheia de chimarrão, eles conversavam entre si. Então foi uma família que sempre conversou, sempre dialogou sobre coisas importantes para a sua família e assuntos diversos, e assim uma família que sempre conseguiu se manter unida. Certamente fez diferença, e faz diferença uma família que dialoga. Estamos conversando com o pastor Gilcinei de Estrela. O pastor Gilcinei, junto com a sua esposa Ângela, participaram de um curso de aperfeiçoamento sobre a questão do diálogo na vida dos casais e das famílias. Muito interessante, então, esse aspecto aí, das famílias terem essa intenção, esse objetivo bem claro de terem momentos de diálogo, mesmo se for necessário marcar uma hora para isso. Eu queria lhe perguntar um outro aspecto, que é em relação, se eu posso dizer assim, da qualidade da conversa. É certo dizer que a gente também aprende a conversar e que a conversa ela pede algumas características como o falar, o ouvir. É importante, é bom a gente aprender a dialogar? Diálogo, quando apenas um fala, não é diálogo, é monólogo. E um diálogo, para ser bom, acho que a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, saber falar, a maneira como nós dizemos alguma coisa, ela é muito importante para a compreensão da outra pessoa. Se nós falamos só largando as patas, a gente costuma usar essa expressão, isso vai prejudicar a compreensão do outro. Quando nós vamos conversar com o nosso familiar, e aí a gente usa algumas expressões assim no início da frase, olha, toda vez que, lá vem você de novo com essa conversa, ou sempre que. Quando nós começamos uma frase com palavras, com expressões assim, nós já estamos de alguma forma interrompendo o diálogo. Então isso é uma coisa, dialogar, conversar, exige um jeito para se dizer as coisas. Outra coisa importante no nosso diálogo é saber ouvir, Se a pessoa está falando conosco, de repente, de algo que é importantíssimo para si, e nós estamos ali com o computador na mão, ou olhando para a TV, ou com o tablet, enfim, o smartphone, nós estamos passando a impressão de que nós não estamos ouvindo aquela pessoa. E quem fala quer ser ouvido, Senão não vai falar. Então, também isso é importante para um bom diálogo. Penso que além de, portanto, saber falar e saber ouvir,
para um bom diálogo na nossa família, é importante nós olharmos nos olhos, nós entendermos o que a pessoa está dizendo, né? Se nós não entendermos, a gente perguntar: tá, meu filho, mas o que você quer dizer com isso? Pedir que seja dito de novo. Dizem que quando uma pessoa diz uma coisa para nós e ela tem a certeza de que nós ouvimos e entendemos o que ela nos diz, ela não vai nos repetir isso. E se a pessoa diz a mesma coisa para nós vários dias, várias vezes, é porque ela tem a impressão de que ela não foi ouvida, de que ela não foi entendida naquilo que ela disse. Então, falar, ouvir, entender e se interessar por aquilo que a pessoa está nos dizendo, né? Quer dizer, se importar de fato com o que ela está compartilhando, né? É muito interessante isso, pastor Gilcinei, essa colocação de que a gente pode pedir para a pessoa esclarecer o que ela quis dizer. Às vezes eu tenho a impressão de que poucas vezes as pessoas esclarecem um assunto, uma questão. Elas ouvem e levam aquilo para si, e mesmo que talvez não entenderam bem, ou talvez entenderam de uma forma equivocada, aquilo acaba causando um transtorno, às vezes fica um clima chato, porque a pessoa não entendeu o que foi dito. Então a sua sugestão é que as pessoas perguntem, peçam para o outro esclarecer. O que você quis dizer com isso? É uma boa prática. Nós temos um exemplo, assim, para citar, que o marido chegou em casa e disse para a esposa: olha, eu não estou me sentindo bem. A esposa dele então se virou e disse assim: olha, tem aspirina lá na gaveta. Toma uma aspirina que vai se sentir melhor. Mas não era disso que ele estava falando. Ele não estava com uma dor física ou dor de cabeça ou algo assim. Ele, no seu ser emocional, psíquico, não estava se sentindo bem. Talvez por alguma pressão do trabalho, talvez até por algum acontecimento na família, ele puxou o assunto dizendo: não estou me sentindo bem, tentando se esvaziar, tentando falar, tentando ser ouvido. E quando ela disse: olha, vai lá na gaveta e pega uma aspirina, ele não foi ouvido, né? Então eu acho que é importante isso. Olha, querida, não estou me sentindo bem. Como assim você não está se sentindo bem? O que está se passando? O que está acontecendo contigo para que você não esteja se sentindo bem? Aí você ouviu a pessoa, você não entendeu exatamente do que ela estava falando, se é um mal físico ou emocional, mas você ouviu ela e você deu a oportunidade de ela continuar o diálogo. Meu bem, como assim você não está se sentindo bem? E aí a pessoa pode falar do seu mal-estar. Pode ser que ela diga: não, eu só estou com dor de cabeça. Aí ela pode recomendar aspirina. Caso contrário, se for uma outra coisa mais profunda até, ele vai poder dizer para ela do que ele está sentindo. Muito interessante, muito prático isso tudo que você está nos trazendo aqui. Falamos muito de violência, de desentendimentos que acontecem na sociedade hoje. Talvez o diálogo seja algo que de fato está se precisando cada vez mais, e esse diálogo franco, sincero, de realmente querer entender o nosso próximo. Pastor Gilcinei, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa no programa Castelo Forte. Convido você, quem sabe, a deixar ainda alguma palavra que gostaria de dizer àqueles que nos assistem sobre essa questão da importância do diálogo, para que a gente então assim encerre o nosso programa de hoje. Estimado telespectador, nós somos feitos para nos relacionar uns com os outros. Nós somos feitos para viver uns com os outros, para viver em sociedade. E quando nós estamos próximos uns aos outros, então nós temos o diálogo como uma ferramenta para nós nos comunicarmos, para nós nos entendermos, para nós falarmos daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, para nós nos esvaziarmos de nossa dor e, sobretudo, o diálogo pode ser uma ferramenta muito importante para nós resolvermos os conflitos que surgem dentro da nossa família, com os nossos vizinhos, na sociedade, na igreja.
Tem um ditado muito sábio que diz: conversando a gente se entende. E é nisso que nós cremos, e é para esse diálogo que nós motivamos as pessoas. Converse em sua família, converse sempre. Se for necessário, planeje um momento para o diálogo. Planeje, quem sabe, até uma férias, um final de semana, um tempo especial para você estar com a sua família, para você conversar. É uma ferramenta muito importante, muito valiosa, e certamente, se você falar e ouvir os seus, você vai ter uma família que se entende mais, que se comunica mais, e certamente assim será uma família que saberá lidar melhor com seus conflitos. Uma família, arrisco dizer, será mais feliz. Muito obrigado, pastor Gilcinei. Foi muito interessante essa conversa e esperamos que futuramente podemos, então, nos encontrar novamente aqui, quem sabe aprofundarmos ainda mais esse assunto. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado, pastor Eric. Um abraço a você que nos acompanhou.